Muito boa tarde. É uma reunião especial. Essa nossa tertúlia é uma oportunidade que nós teremos de voltar a ter aqui entre nós um dos nossos mais reverenciados acadêmicos, professor Rubens Belfort de Matos Júnior. A história do Rubens na Academia de Medicina de São Paulo remonta a 1985, não? Quando ele foi admitido aqui na Academia de Medicina, que a ficha de acadêmico do Rubens, de 1985, como titular da nossa academia. O Rubens, conhecido por todos nós, é um dos maiores oftalmologistas do nosso tempo, não? Reconhecido nacional e internacionalmente pela sua dinâmica e pela dinâmica que ele imprimiu à especialidade no país e no mundo. Rubens Belfort é daqui de São Paulo e faz parte de uma dinastia que também é acompanhada por seus filhos de oftalmologistas destacados. Eu me sinto totalmente prejudicado para apresentá-lo aqui nessa tertúlia, à medida que tão grande a proximidade que nos cerca, eu posso me considerar membro da família do Rubens. Eu posso considerá-lo como sendo um irmão querido e próximo. Portanto, eu peço desculpas por esse viés de apresentação, que é absolutamente inevitável. Rubens, muitíssimo obrigado por compartilhar a sua experiência aqui conosco e muito obrigado a todos pela presença de vocês. E a presença na nossa tertúlia do nosso membro honorário, Carlos Alberto Afonso Ferreira. Carlos Alberto, muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, meus prezados confrades. Eu diria, uma honra, finalmente, poder falar a essa academia. Eu, desde criança, ouvia falar da Academia de Medicina daqui de São Paulo, como o Zé Luiz colocou muito bem. Na década de 80, antes dos 40 anos de idade, eu fui convidado para fazer parte dessa academia. E, à época, me apresentaram o convite assim, de uma maneira muito especial. Disseram, olha, você entra para a academia, se você é aprovado, você vai ocupar a cadeira do seu avô. Eu fiquei muito feliz, porque então eu seria Rubens Belfort na cadeira do Valdemar Belfort. E o convite foi feito para mim junto com o convite para o Miguel Burnier, que também teria admitido na academia para ocupar a cadeira do avô dele, do Penido Burnier. Foi ótimo. E nós entramos para a academia e, de repente, e aí é uma brincadeira incrível, que vai já há bastante tempo com o meu irmão Zé Luiz Gomes Amaral, descobrimos que nós não éramos mais membros da academia e muito menos existiam as cadeiras do meu avô e do avô do Miguel. E depois de muitas procuras e pesquisas e tal, o próprio José Luiz acabou descobrindo a minha carteira de membro da academia, né, de 80, então eu voltei a fazer parte, ainda que acho que é honorário, mas o Miguel Burnier até hoje não conseguiu entrar de novo. Então é uma brincadeira que nós temos aí. Eu tenho um compromisso que nós vamos manter o Zé Luiz presidente dessa academia até o Miguel conseguir ser readmitido, de alguma maneira. Bom, brincadeira à parte, é uma grande honra estar aqui. É uma grande honra falar também um pouco sobre saúde ocular do Brasil para vocês, pela importância do assunto. E é óbvio que o que eu apresento é fruto de um time enorme e uma instituição de várias gerações dedicadas a isso, e que vem, infelizmente, mostrando alguns trabalhos desde a década de 40, quando o Moacir Álvaro, o primeiro professor da Escola Paulista de Medicina, na área de oftalmologia, iniciou os seus trabalhos. Então, tudo que eu vou falar é fruto de um grupo grande que vem trabalhando na Escola Paulista de Medicina há gerações. Acho que o nosso reitor aqui presente, Walter Albertoni, representa, simboliza toda essa seriedade do trabalho. Falar de saúde ocular é a mesma coisa que falar de saúde, quer dizer, eu não vou
usar o tempo de vocês com história pregressa da moléstia atual, interrogatório complementar, etc. Eu costumo dizer, tem que começar o assunto já na conduta, porque está todo mundo cansado de falar nas razões. Mas estamos todos de acordo que a saúde vai mal em todos os lugares, não só para os países pobres, mas para os países ricos, e não só para as pessoas pobres, também para os ricos. E o problema é como resolver isso. Bom, os números são enormes. Isso me foi dado recentemente, até pela Secretaria de Saúde de São Paulo, mostrando alguns dados. Então, vocês veem ali que só em oftalmologia nós temos por ano mais de 3.700.000 consultas. E aí vai para frente algumas das áreas e nós temos 85 milhões de consultas por ano em São Paulo. É como se a cada 3 anos toda a população do Brasil tivesse uma consulta aqui na Secretaria de Saúde de São Paulo. Estamos falando só SUS, só Secretaria da Saúde. Quer dizer, é 1/3 da população do Brasil todo ano se consultando, né? Haja dinheiro, claro que não há, e haja gente para cuidar das pessoas, que também não tem. Olha o que é a questão da catarata. Eu brincava com o Walter Albertoni, eu estou numa idade, quando falta assunto com meus amigos, eu falo joelho. Todo mundo tem uma história para contar, o teu próprio joelho, né? E o Walter falou, não, catarata é igual, porque todo mundo também já operou a catarata. Quer dizer, nós estamos falando não mais de atender uma população de doentes, nós estamos falando de atender a população do Brasil. A população do Brasil são 2 joelhos, são 2 olhos, são 2 não sei o quê, são 20 dedos, vai daí para frente. Então, esse é o impacto da medicina, 100% com catarata e degeneração macular. Anos atrás, nós começamos a fazer aqueles projetos de catarata e diabetes no Hospital São Paulo, aí, de repente, num dia só, nós atendemos 6.000 pessoas. A demanda é enorme, não apenas no Brasil, Estados Unidos e outros países. Isso é um slide muito interessante, mostrando o que os Estados Unidos teria que fazer para ter o número de oftalmologistas necessário em 2020, em relação a alguns anos atrás. Teria que aumentar 35% o número de oftalmologistas. Você considerar que demora 2 anos para formar um médico, quer dizer, vai aumentar a tua força de trabalho em 30% em 4 ou 5 anos. É impossível. Quer dizer, está faltando médico no mundo para atender os pacientes em função da melhora da medicina e de todos os outros fatores. E aqui em São Paulo, a gente tem vários trabalhos lá da escola e multicentros mostrando o impacto da degeneração da retina e as alterações neuroretinianas. A retina é sistema neurológico, né? E eu brinco, do mesmo jeito que você nunca vai encontrar um campeão de xadrez aos 90 anos de idade, você também não vai encontrar um indivíduo de 90 anos de idade enxergando como de 20 ou 30 ou 40. Então, esse declínio progressivo é fundamental. Nós temos já um número enorme de pacientes cegos de alterações de retina, então aquela ideia de que é glaucoma e é catarata que é causa de cegueira foi para trás, não porque a gente melhorou nessa área, mas que piorou nas outras. E, olha, só para vocês terem uma ideia, o negócio de degeneração de retina, 100% vai ter, 80% já tem a idade dos 70 anos, e a medicina ainda está começando a tratar. Só 30% dos casos de degeneração de retina que existem são possíveis de serem tratados. 70% vai começar daqui a 2 anos. Quer dizer que esses números vão aumentar 3 a 4 vezes. Como é que você trata atualmente esses 30%? Injeção dentro do olho. Injeção dentro do olho está ficando uma coisa corriqueira. Na Inglaterra, quem faz injeção intravítrea, cada vez mais são enfermeiras, porque não tem médico na Inglaterra esse número suficiente para fazer isso. Nos Estados Unidos, você tem lugares, são feitas 150 injeções por dia. Nós estamos falando de pacientes que têm que tomar uma injeção no olho todo mês, em cada olho, às vezes durante anos. Então, essa é a demanda, né? Então, esses procedimentos antigamente eram feitos com centro cirúrgico, etc. Hoje o pessoal da Califórnia brinca e fala, não, nós estamos tentando arrumar uma técnica de dar injeção no elevador. O cara entra no elevador, quando ele sai, ele já vai embora. Não dá nem para esperar na sala de espera mais. E é um procedimento... Faz esse vídeo funcionar ali. É um procedimento tecnicamente muito fácil, quer dizer, é uma agulha tipo insulina, você a 4 milímetros da córnea entra com a... Isso é anestesia de colírio apenas, e você coloca 0,1 ml dentro do olho, o olho aguenta muito bem, você usa diferentes drogas, não tem manifestação sistêmica e o efeito é muito bom. O procedimento demora 1 minuto, tranquilo, só que o procedimento é cerca de $2.000 por injeção olho, e esses são... Ops,
Toda vez eu aperto errado aqui. Esses são os números atuais, quer dizer, nós temos 23 milhões de injeções sendo feitas por ano, aumentando, e é provável que esses números daqui a pouco sejam 50 milhões. 50 milhões a $3.000 cada injeção, você já tem uma ideia do preço que custa apenas tratar a mácula do olho do paciente idoso. Quer dizer, de novo, falta dinheiro e falta gente. Como é que a gente vai resolver isso? Na minha área, a gente tem número de oftalmologista adequado? A experiência mundial depende. Depende de quê? Depende do que você chama de oftalmologista e depende do que você chama de equipe de apoio ao oftalmologista. Então, muitos lugares, o oftalmologista tem que fazer tudo, em outros o oftalmologista faz menos. E isso é fundamental. Uma das maiores bobagens é você ouvir a Organização Mundial de Saúde falar, número de médicos por habitante. Então o Brasil tem um número de médicos adequado por habitante. Ou a Inglaterra tem. Depende do apoio que o médico tem. Se o médico tem que fazer tudo sozinho, precisa muito mais médico. Agora, se tem uma equipe em volta dele, você pode então sobreviver com menos médicos dentro de uma hierarquia adequada do serviço. Então, essa é a dinâmica que nós oftalmologistas enfrentamos no mundo inteiro, nos diferentes países. Não dá para comparar o número de habitantes do Brasil por oftalmologista com a Inglaterra e os Estados Unidos ou Canadá, por exemplo. Bom, então depende de quem faz o quê. Enfermeiras, tecnólogos técnicos, agentes de saúde, sistemas de apoio, e aí vem a questão da inteligência artificial e a telemedicina. Eu costumo brincar, tem duas coisas que eu acho muito bacanas. Primeiro foi uma que o nosso presidente, José Luiz Gomes Amaral, me ensinou quando nós fizemos um simpósio a respeito de telemedicina, teleoftalmologia, em fevereiro. E o José Luiz falou, para mim, a inteligência artificial e a telemedicina tem que estar dentro da maleta do médico. Do mesmo jeito que o aparelho de pressão, o estetoscópio, é lá. E é realmente, para mim, a coisa mais simbólica e nuclear do problema. A inteligência artificial e essas coisas tem que fazer parte do arsenal do médico, tem que estar dentro da maleta do médico. Você lembra que você falou isso, Zé? Me marcou e marcou muita gente na plateia. Então, isso é fundamental, a gente fazer a inteligência artificial viver em função do médico. E, na medida que a gente estrutura, então, tudo isso, é a gente ter mais poder para o médico. O médico não vai fazer coisa de office boy. Office boy, quem faz é office boy. O pessoal da Hopkins tem como tese atual o seguinte: o médico tem que fazer aquilo que as outras pessoas não têm capacidade de fazer. O médico é o centro do sistema, é a hierarquia adequada, a ele compete designar, controlar, planejar e executar quando ele não pode mandar executar, para o sistema mais ou menos funcionar. Então, primeiro essa história que tem que estar na maleta, e outra, para mim, toda essa história do que o Conselho Federal de Medicina fez, tem uma palavra só, é teleconfusão. Nada é mais adequado que o Conselho Federal de Medicina conseguiu fazer a teleconfusão na área. Bom, e quando a gente enfrenta isso, a gente tem que enfrentar problemas muito complicados. Quer dizer, na sociedade americana e na Europa, existe quase que um consenso. O conservadorismo médico é muito forte. Dentro da sociedade, o conservadorismo na medicina é dos mais sólidos. Então a gente precisa ter claro isso para poder analisar, criticar e, eventualmente, até a mudar um pouco de conduta. E esse livro do Topol, que tem o nome, tudo que o Topol escreve é para fazer impacto, mas ele já tem esse nome, quer dizer, quando ele diz que a destruição criativa da medicina se refere a isso. Quer dizer, a gente precisa tratar de analisar como mudar o que precisa ser mudado, porque o mundo não é plano, tá certo? A gente precisa fazer mais. Veja, vocês todos usam óculos para perto. Acredito que todos vocês já passaram dos 40 anos, né? Com exceção, talvez, do Zé Luiz. A Novartis tem um colírio agora para presbiopia. Está em fase 3. O colírio é muito interessante, se der certo. As pessoas vão usar durante 2 a 3 semanas, o efeito estabelece, o indivíduo fica várias semanas com 2 graus de acomodação para perto, quer dizer, até os 55 anos, talvez até mais, você não vai precisar de óculos para perto. Aí o colírio vai perdendo efeito.
aí você faz o tratamento, o colírio... E eles já estão desenvolvendo um aplicativo que vai estar no celular. À medida que você afasta o celular sem perceber, o aplicativo vai dizer que está na hora de você tratar de novo. Quer dizer, né? Só isso significa 1,7 bilhões de pacientes a mais. Quem vai receitar esse colírio é médico? Nós vamos ter médico para 1,7 bilhões de pacientes a mais? Isso não estou falando mais da maculopatia, estou falando agora só do colírio para perto. Entendeu? E o indivíduo está ganhando mais, a gente sabe que apesar dos críticos, o mundo está melhor, a pobreza está menor, o indivíduo ganha um dinheirinho, ele quer ter mais saúde, ele quer investir, ele exige mais. Então essa pressão vai continuar, porque a medicina cada vez vai ser mais poderosa. Eu sou de uma época que astigmatismo você dava óculos, hoje tem um monte de cirurgia, tem laser, tem gente que vive com astigmatismo. Na minha época, você quase não precisava saber de astigmatismo, e aí vai em toda a área de vocês, né? Bom, e esse é um artigo muito interessante, saiu no Jornal da Academia Americana de Oftalmologia, na revista, agora em maio, do Zach Emanuel. Zach Emanuel esteve aqui no simpósio que a SPDM fez anos atrás, e ele é um indivíduo também forte. O irmão dele foi prefeito de Chicago, ele foi o cara que desenvolveu o Obamacare, e ele, nesse artigo, foi muito interessante, ele pode parar com esse negócio. O Vale do Silício não vai resolver o problema da medicina. Entre você ter uma descoberta no Vale do Silício e isso virar realidade, olha, aí ele fala, nós não conseguimos nem ainda convencer os médicos e enfermeiras que tem que lavar a mão direito. Quer dizer, o conhecimento não significa que mudou a medicina. E não é o conhecimento que é suficiente, precisa muito mais do que isso. E, saindo dos Estados Unidos para o Brasil, está aí o nosso Olímpio Bittar, que trabalha na Secretaria de Saúde de São Paulo, que também esse ano mostra que não adianta só inovação. Inovação tem que ser acompanhada de logística correta e efetiva. E muitas vezes isso quer dizer proibir. Nada é mais constrangedor que a gente entra num centro cirúrgico desse que a gente vai, de repente está lá escrito assim, doutor, deixe o seu relógio, sua aliança, tudo dentro da maleta. A gente põe a mão no bolso para não tirar a aliança, etc. Né? Mas então, só informação não adianta. Muitas vezes você tem que proibir e tem que ter um apoio logístico adequado e tem que ter estímulo para o indivíduo mudar o comportamento. Então, essa história apenas de inovação, a inteligência artificial, para isso virar realidade, vai demorar. E o que você chama inovar? Né? Grande parte da inovação não é inovação. A Coca-Cola inova quando muda o rótulo. Qual é a melhor? O Zé talvez consiga dizer qual é a melhor dessas latas, Zé Luiz? É a Fábio, porque é o nome da minha mulher, mas as pessoas podem achar diferente. Então, grande parte da inovação não inova muita coisa. Bom, nós estamos em teleoftalmologia há bastante tempo. E tratamos de fazer aquilo que é pesquisa operacional, quer dizer, além de fazer o trabalho, a gente escreve sobre o trabalho. Infelizmente, temos já alguma experiência e está, acho, concentrada na linha de baixo. Isso tudo é para ajudar e não é para substituir. A inteligência artificial está na maletinha do médico. O estetoscópio não substitui o médico. A inteligência artificial não substitui o médico. E ela tem que estar associada a uma estratégia de recursos humanos. Nós estamos com 60 mil pacientes atendidos dentro do núcleo da Escola Paulista de Medicina, SPDM, em teleoftalmologia. 60 mil pacientes pelo SUS, nesses últimos anos. É isso que eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Quer dizer, de maneira muito simples, uma técnica tira a fotografia do fundo de olho, encaminha por internet para um centro de leitura, e no centro de leitura, sim, você tem médicos oftalmologistas adequados que dão a conduta. E quando analisa uma fotografia dessa, já diz, tem glaucoma, não tem glaucoma, tem diabetes ou não tem diabetes, tem catarata ou não tem catarata, precisa fazer isso ou aquilo. O paciente pode, teoricamente, ir da fila da farmácia, onde ele vai receber um remédio para diabetes, e ser informado que ele tem que fazer um laser pelo oftalmologista. Ele não precisa mais ir no clínico, que manda para não sei aonde, que manda para o especialista de retina, que manda para fazer o laser. Isso é facílimo. Isso não implica em nenhum constrangimento ético, simplesmente é uma fotografia, o médico analisa, o médico manda para outro lugar, aonde, claro, o médico reexamina e já trata o paciente. E isso foi iniciado a partir dos mutirões, quando a gente era obrigado a atender 400 pacientes num dia e foi desenvolvendo. Tem vários sistemas de captura de imagem. Antigamente funcionava com aparelhos de $30 mil, hoje você tem aparelhos de
3 mil dólares, aparelhos que você não compra mais, você faz leasing. Então está cada vez mais real. E o diagnóstico por telemedicina, então, permite você fazer tudo o que precisa. E você consegue, então, um médico analisar 500 exames por dia. 500 exames por dia. Tomando café e batendo papo, porque ele está na frente de uma tela de televisão. E você consegue, com laser adequado, de tecnologia adequada, fazer 50 pacientes por dia numa máquina de laser. Quanto a gente faz atualmente na Escola Paulista de Medicina, quando tudo funciona bem? Sei lá, 10, 15. Entendeu? Você consegue fazer pelo menos 50 nesse sistema. E o centro de leitura é ridiculamente simples, quer dizer, é uma máquina, tira fotografia e o indivíduo muitas vezes trabalha no seu celular. Uma dificuldade que a gente tem quando vamos visitar o nosso centro, eles não conseguem entender qual é o centro. Não, aqui o indivíduo está fazendo o centro no celular dele, ele está lendo imagem naquele centro. Você não tem mais aqueles ambientes todos, né? Os ambientes de laser, muitas vezes são assim, um laser do lado do outro, e você consegue ter um rendimento maior, mas ainda é insuficiente. Nós estamos quase no ponto que o laser já trata sozinho, quer dizer, com a tal da internet da coisa com a coisa, provavelmente a coisa que diagnostica vai falar com a coisa que trata, e você vai ter a possibilidade da coisa diagnosticar e tratar, e o médico só vai olhar para ver se a coisa está funcionando bem, para não dar uma coisa pior. Então, é a coisa com a coisa. Isso ainda não é realidade, nem nos países mais avançados, mas está pintando para os próximos anos. E aí vai. É fácil, é simples, o detalhe precisa ser bem planejado, mas você consegue, em 90% dos pacientes, dar uma conduta. Você não tem mais aquela história do clínico encaminhar para o oftalmologista, que manda para o especialista de retina e por aí. E qual é o grande segredo disso, eu acho? Você dá poder para o clínico. O oftalmologista sempre se refugiou pela dificuldade do clínico chegar à informação, não é verdade? Por melhor que seja o clínico geral, ele analisa o fígado, analisa o pulmão, mas o olho não dá para chegar lá. Com as técnicas modernas agora, o clínico geral vai ter a imagem do olho, e o clínico geral vai, em algumas semanas, ser capaz de olhar a imagem do olho, e ele já manda exatamente o paciente para aquilo que é necessário. Então, qual é a dinâmica atual? Um paciente com diabético, rico, não é certo? Gordinho, vai no endocrinologista, paga. Eu brinquei com o Dedé Saulo no Rio de Janeiro, eu falei, pois é, ele vai no endocrinologista em São Paulo, que cobra R$2.000 a consulta, os carioca caíram da cadeira. Como? R$2.000? Aqui no Rio é muito menor. Eu falei, pois é. Bom, mas ele paga R$1.000, eu pago R$1.500 a consulta, e o endocrinologista fala, o senhor tem diabetes aos 5 anos. Vá ao oftalmologista. Aí ele gasta mais 3 horas de espera, vai no oftalmologista, paga mais uma nota, e o oftalmologista fala, tudo bem, volta o ano que vem. O segundo ano ele faz isso, terceiro ano daí ele para de fazer. Ninguém aguenta. E ele acaba chegando ou depois da hora de tratar, ou vai sem necessidade de tratar. O que vai acontecer é óbvio. O endocrinologista vai ter um aparelhinho no consultório dele, e ele vai, do mesmo jeito que ele analisa o resto, ele vai dizer, opa, vai fazer não sei o quê. Então a gente vai dar mais poder ao médico não especialista através da tecnologia. Então a tecnologia vem ajudar, vem completar. Nós não queremos tirar o emprego do médico, pelo contrário, vamos dar mais poder ao generalista. O médico geral vai ter acesso à informação do olho e vai, se não tratar, pelo menos orientar direito. E aí vai, como eu falei, ali à esquerda você tem catarata, no meio você tem um paciente com diabetes, e você consegue então, da UBS, já fazer todo o encaminhamento adequado. Isso aqui é interessante. Esse aqui foi o primeiro que nós fizemos com o apoio da SPDM, na Prefeitura de São Paulo, em São Miguel Paulista. O que nós aprendemos primeiro? O pessoal que tirava fotografia não precisa ter nenhum conhecimento médico. No começo a gente dava rudimentos de anatomia oftalmológica, fisiologia, não sei o que e tal. Descobrimos que não precisa nada disso. Ele precisa ter habilidade motora, saber trabalhar com o computador e, se desligar o cabo, ligar o cabo na tomada e coisa para... Quer dizer, ele tem que entender um pouco de hard, um pouco de soft e ter o mínimo de atividade cognitiva. O conhecimento médico dele não precisa existir. Nós não estamos formando médico falso, coisa parecida. Não, nós até queremos... Ele não precisa saber medicina, ele tem que tirar fotografia. Olha o aprendizado. Em essa curva aqui mostra que em 15 dias você consegue
ter uma capacitação adequada de funcionários de nível de ginásio, tá? E olha aqui, de 2015 a 2019, nós tínhamos à época 30 mil pacientes com a Secretaria do Estado de São Paulo, 81% a gente resolvia sem ter que mandar o paciente para o oftalmologista. Só mandamos para o oftalmologista aquilo que é necessário. Ficamos livres de 80%. Agora, interessante é que com o SUS a gente consegue. Com toda essa história que os gestores privados dizem que são melhores que o SUS e tudo, eles reagem um pouco a essa ideia de medo, de não ser bem assim. Então, nós não tivemos sucesso ainda na rede privada, como a gente vem tendo na rede pública. Aqui vocês têm, olha, o que a gente consegue. Em paciente de catarata, nós erramos em 13%. Quer dizer, indicamos para a cirurgia, 13% dos pacientes, quando foram reexaminados, não precisavam. Laser para a retina, erramos em 28%. Mas em vitrectomia, por exemplo, acertamos em 93%. Então, dando aquele número que eu falei. E uma outra coisa interessante, quando você analisa uma comunidade durante alguns anos, você tem, de início, um número maior de casos, mas aí começa a diminuir, porque você vai resolvendo aqueles casos existentes e vai começando a atuar só nos casos novos. Então, a gente acredita que com 5 anos ou mais de trabalho numa determinada comunidade, vai ter realmente reduzido a prevalência dessas doenças. E quando entra em custo, é mais forte ainda. Vou pular isso daqui. Isso aqui é quando você compara custos diretos ou indiretos. E a primeira coisa que chama a atenção é como é ruim para o paciente ele ter que arcar com os custos indiretos. Custos indiretos quer dizer dia de trabalho que o acompanhante perde, a passagem de ida e volta e etc., além do medicamento que ele compra. Custo direto é o que o médico ou o hospital recebe. Bom, quando você tem um paciente desse para oftalmologia, que você trata, você tem de custo direto e indireto 564, comparado com 100 pela telemedicina. Isso você considerando a tabela do SUS e o salário mínimo em 2019, quer dizer, 564 para 106. E o que é custo direto no convencional? R$ 98. O que é o custo indireto? 466. Claro, cada vez que ele vai ao médico, ele paga passagem. E o acompanhante paga a passagem e não trabalha naquele dia. E às vezes são 2 acompanhantes, são 3 passagens, e vai daí para frente. Então, esse é o número, olha, resumido. 98,24, 466,81, a diferença é 564 para 106. Isso num paciente. Agora você multiplica nas dezenas de milhares de pacientes, você tem a economia que a telemedicina já está dando para os gestores. Então, os gestores finalmente entenderam isso, eles estão cada vez mais em frente. Isso não é um modelito que, como dizia o nosso querido Barradas, que os hospitais boutique estão querendo impor. Isso é SUS, isso é Hospital São Paulo, isso é Escola Paulista de Medicina, isso é gestor, mostrando que isso sim é possível e já vem sendo feito. Nós estamos com 60 mil pacientes feitos assim. E outra coisa interessante, eu estou terminando, Zé. Nós descobrimos que tudo era perfeito, só que o paciente não vinha tratar. Por que não vinha tratar? Bom, primeiro não vinha tratar porque ele não tinha dinheiro para condução, etc. e tal. Mas ele não vinha tratar também porque ele não era informado disso. Então, há anos atrás, cada exame que a gente faz, não só o centro, a unidade de saúde, mas o paciente é informado também. E todo mundo tem celular, todo mundo tem mensagem, e o paciente fica extremamente feliz quando ele recebe uma mensagem dizendo: o seu exame mostrou que o senhor precisa ter um tratamento, não se preocupe, etc. A sua unidade de saúde está sendo consultada, mas o senhor também está, o senhor pode ir para tal lugar. Os pacientes, geralmente, eles mesmos marcam para ter acesso a isso. Só para terminar, aí nós temos então as diferentes áreas da cidade de São Paulo que a gente atua, e fora da cidade, na grande São Paulo, e também em outros lugares do Brasil. Nós fizemos, por exemplo, um multicentro com a Sociedade Brasileira de Diabetes em 2013, em várias cidades. Em Montenegro, nós temos uma espécie de campus avançado do Instituto da Visão da Escola Paulista em Rondônia, onde nós temos uma parceria forte já desde 2013, com ótimos resultados. E lá é um lugar realmente sem oftalmologista. Não tem oftalmologista. 150 quilômetros não tem oftalmologista.
O oftalmologista, para ter acesso ao SUS, significa muitas vezes 2 dias de viagem, um dia para ir, outro dia para voltar. Então, os pacientes são triados, são selecionados, são marcados já para cirurgia, e o médico vai vê-los quando eles já sabem que vão ser operados. Então, o médico vai, conversa o quê, confirma tudo, e nós temos 80% de acurácia diagnóstico com esse sistema. Então, com uma enorme economia também. Além de outras situações, como diagnóstico diferencial de nevos, melanoma e etc. Também nós estamos cada vez mais fortes no ensino de diagnóstico por imagem, como eu falei, para fazer com que o médico não oftalmologista, com auxílio da internet, possa ter um impacto grande. A luz não está boa, mas fazendo de maneira rápida o aprendizado em todas essas doenças, que são causa muito importante de cegueira, e às vezes situações clínicas, que é impossível para o clínico, por mais que ele diga que aprendeu fundo de olho na graduação, fazer o diagnóstico dessas coisas. Quer dizer, ao invés de ficar aquele trocinho de uma luzinha pequenininha, ele vai ter uma tela grande de televisão, e o estudante de medicina vai aprendendo as coisas da maneira que é visível para todo mundo. Para terminar, esse é um outro sistema também que nós estamos querendo desenvolver, a gente chama de oncofone. O médico, e talvez no futuro o paciente, mas o médico manda pelo próprio celular as fotografias, e nós temos médicos oftalmologistas de plantão virtual respondendo à demanda e tratando de orientar o médico. Então, é de médico para médico, do paciente para médico, e dessa maneira nós temos certeza, nós não estamos infringindo um problema ético ou legal, e a gente está acreditando numa melhora do atendimento, e talvez também a possibilidade de atuar mais fortemente no próprio ensino de medicina e na valorização do médico não especialista. Acho que esse é um ponto muito importante. A valorização do médico não especialista e a possibilidade de dar para o médico o conhecimento médico, que antes era muito difícil de ser transmitido. Bom, talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, desculpa, mas eu acabo me entusiasmando. E, mais uma vez, é um prazer, é uma honra, e é muito gostoso estar aqui, no meio de professores que têm a minha idade, ex-professores e professores que têm a minha idade, professores mais jovens, e etc., principalmente numa casa de tradição tão boa. E é muito bom, Zé Luiz, saber que você, representando esse grupo e vários outros, está conseguindo não apenas manter o prestígio da medicina, mas lembrando a necessidade desse prestígio para a sociedade. Eu sou, realmente, como você falou, também teu irmão. E, por um lado, causa um certo constrangimento, por outro lado, dá também uma certeza muito grande. Ninguém sabe realmente, de fato, julgar uma pessoa que seu próprio irmão. E por isso que, julgando você, eu só tenho parabéns. Você é um herói, você é um indivíduo que nós todos sabemos, 24 horas por dia está lutando, não apenas pelos seus ideais, pelos nossos e os ideais da medicina. E muito obrigado. Da medicina. Os que estamos aqui acompanhamos coisas absolutamente fantásticas na nossa profissão. Nós vimos uma transformação imensa, inimaginável há 4, 5 décadas, do que vem a ser a saúde das pessoas. Nós nascemos nos anos 40, 50, com uma expectativa de convivendo com pessoas que tinham uma expectativa de vida de 50 anos. E hoje as pessoas têm uma expectativa de vida de 80 anos. Mudou completamente esse cenário. Aquela música imortalizada pelo Louis Armstrong, que mundo maravilhoso que nós vivemos, é um mundo maravilhoso, que ainda guarda grandes dificuldades, grandes desafios, mas temos um mundo maravilhoso a se descortinar à frente de nós. Precisamos abrir essa cortina e entrar nele, sem aquele inevitável pessimismo que nos acompanha, sem aquela primeira reação de falar mal daquilo que acabou de chegar. Eu estava procurando
imagens na internet, encontrei um gorila num zoológico que, se não me engano, é de Londres, e esse gorila andava ereto. Então, eu hoje estava conversando com o Pinheiro Franco sobre... Ele falou sobre coluna. Que coisa interessante, preciso conversar sobre isso com o Pinheiro. Porque é um gorila que vive num zoológico, se não me engano, na Inglaterra, e ele se acostumou a andar ereto. Ele tem uma postura perfeita, absolutamente perfeita, diferente dos demais companheiros dele lá no zoológico. E ele gosta de desfilar na posição ereta para mostrar para os visitantes do zoológico como é interessante andar naquela posição. Bom, há algo como 6 milhões de anos começou uma evolução que resultou naquele gorila, ou nos outros gorilas que andam não uma posição humanoide, né? E essa evolução terminou em nós que aqui estamos, né? Bom, então, 6 milhões de anos, o tempo foi passando, há mais ou menos uns 30 mil anos, começou a aparecer um Homo sapiens como nós, ou os vários Homo que nós conhecemos. Bom, foi um tempão, né? Bom, qual a diferença que nós temos nesses dois grupos, nós e aqueles gorilas, não especificamente aquele que anda ereto? Nós temos 2% de genes diferentes. 2% de genes diferentes. Esses 2% de genes diferentes nos dão algo como 2 bilhões de neurônios diferentes. E esses bilhões de neurônios pensam. E pensando, nós chegamos aonde nós estamos aqui. Chegamos exatamente nesse mundo maravilhoso que o Rubens acabou de apresentar para nós. Fantástico. Bom, nós pensamos e qual a velocidade do nosso pensamento? Nós pensamos a 2 metros por segundo, né? É a velocidade a transmissão dos nossos neurônios, 2 metros por segundo. Qual é a velocidade de transmissão de uma fibra óptica? É 299 milhões de metros por segundo, que são os computadores com os quais nós trabalhamos. Então, a inteligência artificial nos colocou numa velocidade, em termos de pensar, que não é outra coisa que não analisar a realidade e processar as informações que nós obtemos, tão grande, que não usar isto em nosso benefício representa, basicamente, optar. Nós seremos, daqui para frente, o gorila que anda ereto, daquele zoológico de Londres, ou nós seremos seres humanos ajudados pela tecnologia que nós mesmos desenvolvemos, muito mais avançada. É a nossa opção. É só olhar o gorila ereto e é isso que a gente quer para nós, e vamos ficar reclamando das inovações, ou nós vamos usar as inovações de uma maneira responsável. E, como nós temos aqui vários conselheiros do nosso Conselho Regional de Medicina de São Paulo, temos o Crícoro, aqui temos o Akira, são colegas que conhecem bem os princípios da nossa medicina e sempre os defenderam. Nós temos que usar tudo isso em benefício da saúde das pessoas. Eu acredito que foi de uma maneira eloquente que o Rubens deixou aqui bem claro que, com 1/3 das pessoas se consultando o tempo todo ano, com novas alternativas de diagnóstico e tratamento, com alternativas de diagnóstico e tratamento cada vez mais complexas, se nós não usarmos tudo isso à luz da tecnologia que nós desenvolvemos para beneficiar essas pessoas, nós não chegaremos num mundo maravilhoso, né? Então, acho que esse segmento de realidade que foi apresentado aqui
usando como exemplo a oftalmologia, nos mostra onde é que nós estamos e onde é que nós podemos ir ou podemos não ir, depende apenas de nós. Muitíssimo obrigado pela eloquente apresentação, Rubem. Eu gostaria de abrir aos comentários e as perguntas dos colegas. Nós vamos organizar as perguntas de tal forma a acumulá-las, de sorte a permitir que o Rubens almoce e responda nos intervalos. Tá? Muito obrigado. Bom, inicialmente eu queria cumprimentar o professor Belfort. A honra é nossa e parabéns pela sua apresentação. Eu queria fazer algumas considerações e também ouvir um pouco a sua opinião também a esse respeito. E tentando jogar um pouco de areia aí na conversa, que é para fomentar um pouco de pensamento. Não há dúvida que a tecnologia é irrefreável, né? Isso daí já está sendo incorporado no nosso arsenal e cada vez mais na medicina. O senhor, na apresentação, o senhor frisou bem a figura do clínico, né? Facilitar o clínico. Mas será que nós não poderíamos adiantar um pouco mais e dizer o seguinte: bom, vamos treinar um técnico de enfermagem, ou qualquer pessoa que saiba de fotografia e aprenda a fazer fotografia do olho, e a gente estipula, olha, na minha área, por exemplo, o exame da próstata, tal, então vamos estipular, se a pessoa não tem sintoma nenhum, a partir dos 40, 50 anos, ele faz uma fotografia, manda para um centro e vê se já está tendo alguma alteração. Então, já essa é a primeira consideração. Para que ter um clínico? Vamos tirar essa figura do clínico e vamos colocar um técnico aí, porque realmente o clínico não vai fazer, talvez no máximo uma conjuntivite, ele vai tratar, fora disso, ele vai ter que encaminhar, né? Então, já essa é a minha primeira consideração. Por que não um técnico habilitado em fazer fotografia? A segunda consideração que eu faria, Dr. Belfort, é uma pergunta. O senhor mostrou patologias assim palpáveis, né? Problema de mácula, problema da alteração da anatomia do olho, da patologia do olho. Eu perguntaria se nós temos hoje em dia uma maneira de fazer à distância diagnóstico de problema de acuidade visual, que é mais simples ainda. Refração, paciente que longe precisa de um óculos e precisaria fazer uma refração. Se isso já teria condição de fazer através da distância. E a última consideração, que talvez a mais picante, seria a seguinte: há pouco tempo atrás, o Conselho Federal de Medicina e entidades médicas estavam brigando para que fosse aprovado o ato médico. O que era o ato médico, né? Ou seja, valorizando muito a presença do médico em alguns determinados procedimentos, né? Que achavam-se que, por exemplo, fisioterapeuta não podia fazer, a própria acupuntura e assim por diante. Então, como é que seria na prática a conciliação dessa linha de frente de valorização do ato médico com, não vou nem dizer na oftalmologia, com o advento dessa telemedicina? Ou seja, será que nós deveríamos reformular o que seria realmente o ato médico, que a gente deveria defender, ou não? Essas são as minhas considerações e, mais uma vez, meus parabéns pela sua apresentação. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar público a minha gratidão a você. Você conseguiu que meu filho voltasse a sorrir, fazendo um transplante de córnea num ceratocone. Então,
essa gratidão é eterna, eterna. E é interessante que ele é artista plástico, então a primeira coisa é a gratidão eterna. Segundo, é interessante, eu fiz há 30 anos atrás uma tese de mestrado lá na Paulista sobre glioma do nervo óptico, operando por craniostomia. E o que eu observei, que talvez, avaliando o que você falou, se nas escolas as professoras pudessem fazer uma coisa grosseira de acuidade visual, tapando um olho e depois tapando o outro olho. Por quê? Na minha tese, eu pegava os casos que descobriam por acaso, por um acidente, por algum motivo se tapavam o olho. A criança lá, meu Deus do céu, não enxergo. Ou chegava ao cúmulo de ter apoptose. Então, talvez, o professor primário que pudesse ter essa função que o Hélio falou. A criançada, no começo do ano, a professora com qualquer coisa que tapasse o olho, pudesse ter uma coisa grosseira e não deixar chegar a ter doenças que inviabilizassem a visão. Por exemplo, o meningioma. O meningioma, se você pegar em tempo, a pessoa não fica cega. E talvez essa ideia de passar para os professores, vindo de alguém como você, por exemplo, um protocolo de visão nas crianças seria uma coisa fantástica, já possível com uma triagem de uma pessoa não médica. E parabéns pela sua conferência. Senhor presidente, prezados confrades, eu não cumprimento as confreiras porque, curiosamente, não há nenhuma mulher entre nós. Então, prezados confrades, eu considerei muito sábias as palavras do nosso presidente, o Zé Luiz, tendo em vista que, desde que o Watson e Crick desvendaram a molécula, né, do DNA, até hoje a evolução foi, sinceramente, fantástica, né? A medicina vinha evoluindo num patamar, de repente, subiu, desde a descoberta do trabalho do Watson e Crick. Acho que foi na década de 50, né, Zé Luiz? Então, parabéns pelas sábias palavras com as quais eu concordo plenamente. E concordo também com a sua inteligência de ter convidado o Belfort, que foi meu professor na Escola Paulista de Medicina. A diferença de idade entre nós é pequena, mas eu respeito muito o professor Belfort. E parabenizo pelo brilhantismo da sua palestra e aproveito para tentar elucidar uma dúvida que eu tenho, recente, que é a seguinte: que história é essa desse colírio que dissolve a catarata, doutor Belfort? Que história é essa? Eu não tive tempo suficiente para fazer a pesquisa, mas o senhor poderia, talvez em 3 minutos, nos contemplar com seu conhecimento técnico. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? É sempre um prazer estar nessas reuniões aqui, que nós sempre aprendemos alguma coisa. Professor Belfort, através da sua pessoa, nós podemos homenagear a Escola Paulista de Medicina pelo pioneirismo, não é verdade? Mas eu tenho 2 curiosidades. Eu faço parte de um grupo que estuda a telemedicina. E nós tivemos uma notícia muito interessante. A telemedicina nos Estados Unidos começou no sistema penitenciário. Achei isso muito interessante. Tanto assim que nós apresentamos um projeto para evitar transportes de prisioneiros e outras coisas. Isso eu considero realmente muito importante. Não é? E esse final de semana, além de uma revista chamada Isto é Dinheiro, é uma revista destinada a investidores, né? Tem uma interessante entrevista de um CEO de uma seguradora francesa, onde ele fala, numa das respostas, o seguinte:
Na França, nós temos localidades onde não existem médicos. Isso, para mim, foi uma surpresa, porque na Europa... Aqui, o pessoal se reclama, né? O CRM briga porque precisa ter médico. Lá não, ele coloca isso. Então, como é que eles dão a orientação aos segurados, que é especialista em seguro-saúde na França, o grande negócio deles? Eles dão através da telemedicina. O indivíduo entra em contato com a seguradora chama o grupo lá de telemedicina e é imediatamente atendido via telemedicina e, se necessário, transportado ao centro de especialistas. É isso só que eu queria falar para o senhor. Quer dizer, a telemedicina já está no mundo dos negócios. Né? E parabéns mais uma vez. Primeiro, muito obrigado pelos comentários, pelos elogios. Começando por o que você falou agora, vou contar o que aconteceu com a minha filha. Filha de médico, irmã de médico. Pai, a Ju estava doente, ainda bem que eu liguei lá para o Einstein, resolveu o problema. Como ligou para... liguei lá para a telemedicina. Pô, pai, é fantástico. Como, filha? Por que você não ligou para mim? Pai, para quê? É tão bom, a gente vai pela televisão, inclusive a Juju, que tem 7 anos de idade, adora, ela fala com o médico pela televisão, não fica chorando nem nada, ele orienta tudo. Não adianta, é inevitável, está aí mesmo, dizem que tem um hospital por aí já faturando 15 milhões de reais só com esse tipo de sistema por mês, você conta o negócio que já está por aí. Você falou na França, é verdade, na Suíça é verdade também. A gente vai continuar cada vez mais envolvido por esse sistema. E aí acho que é importante a gente manter a crítica para conseguir separar, né, o que é bom do que é ruim e ter muita clareza nas coisas. Bom, se eu esquecer alguma coisa, depois vocês falam. Negócio da catarata. A palavra é muito fácil, marketing, mentira. Se você abre o Facebook, se 1% do que está escrito no Facebook fosse verdade, coisa que eu mais vejo no Facebook, desculpa, são duas coisas. Israel resolveu não sei o quê e a Unicamp resolveu não sei o quê. Se juntar Israel com a Unicamp, resolve o problema. Tem mais no Facebook, é verdade. Descobriram que Israel não sei o quê. Eu estava em Israel quando o cara, por coincidência, divulgou isso. A imprensa de Israel dizia que era um trabalho experimental, em cultura de célula, que talvez fosse para o animal. No mundo inteiro já foi como estão desenvolvendo o colírio para catarata. Está muito longe da realidade. Não existe nada. Se você considerar que é 10 anos entre acontecer uma coisa e ela virar realidade, esse colírio da Novartis para presbiopia está há 4 anos ou 3 anos. Eles acham que se tudo for bem, vai ser 2023. As coisas continuam demorando muito, até pelos problemas de saúde pública envolvidos. Você não vai botar uma droga que, de repente, vai ser usada por 500 milhões de pessoas sem ter certeza que não vai furar também ou alguma outra coisa. Né? Então, essa a medicina avança, mas é bobagem, é marketing. Agora, também, as considerações iniciais. É claro, geralmente eu estou errado, mas... eu acredito que essas especialidades dentro da medicina, que a gente considera como coisas assim, muito antigas e que vão durar para sempre, não é real. As especialidades, esses nomes todos, especialidades, subespecialidades, alguns já estão desaparecendo e vão continuar mudando. Acho que vai ter o médico, não vai ter o generalista, vai ter o médico, alguém, né, exercendo a posição do médico. E esse médico vai atuar com a telemedicina ou sem a telemedicina, com uma proximidade maior ou menor dos seus pacientes. Nós tentamos evitar o nome, o rótulo das pessoas. Nós temos um curso recente que usamos um nome muito adequado, a gente chamou de atendente de sala. Quem é o atendente de sala? É quem está atendendo na sala. Pode ser um office boy que você falou, me dá aquele par de luva lá, ele te deu o par de luva. Ou pode ser um médico, né, que de repente tem que empurrar uma maca para levar para não sei o que, é o atendente de sala. Não quer dizer que o sujeito que não é médico vai fazer coisa de médico, mas também não pode rotular demais as diferentes especialidades, subespecialidades, porque senão a gente fica num quebra-cabeça que não tem saída. Eu acredito que esses nomes de especialidades, essas sociedades de subespecialidades, estão mudando muito. Não é só a questão da fotografia, eu diria que são outros métodos de captação de imagem. Uma das fellowships mais novas que nós temos no Instituto da Visão
e mais promissoras é o oftalmologista que quer se especializar em imagem. Imagem. Porque fazendo imagem, ele faz retina, faz glaucoma, faz córnea, faz tumor, ele faz 7 ou 8 subespecialidades da oftalmologia de uma vez só, mas concentrado no diagnóstico. E aí sim o tratamento acaba indo para diferentes grupos menores. E então eu acredito que isso está mudando rápido dentro das especialidades e vai ter um impacto grande dentro da medicina. Os médicos talvez sejam simplesmente médicos, o médico faz isso ou aquilo. O médico geriatra vai ter grande poder tecnológico para atuar um pouco na oftalmo, um pouco na otorrino, um pouco na uro, sei lá se não vai um pouco também na ortopedia. Quer dizer, o geriatra vai ter um grande poder. Eu acredito que a gente vai ter centros de geriatria onde o paciente vai ser analisado em diferentes tecnologias e sai lá, porque todos nós estamos nessa faixa etária, né? Haja médico para ir, né? Tem que ir para 5 ou 6 especialistas por ano, e está sempre faltando algum, urologista, esqueci, agora vai não sei o quê. E a gente ainda lembra das coisas, imagina daqui a 10 anos que não lembrar mais. Não, é verdade. Não lembra de ir no médico, não dá para ir tanto médico ao mesmo tempo, tem que juntar um ambiente só, e dali vai para diferentes coisas. Bom, visão é ainda realmente o mais importante. Toda a medicina está tentando, toda a engenharia, mais engenharia que medicina, está tentando descobrir uma maneira de fazer óculos pela internet. Ainda não existe, mas está chegando lá. Os celulares já estão sendo desenvolvidos para serem capazes não só de dar a visão do paciente, que já é possível, mas também o grau. A gente logo, essa discussão, por exemplo, no Brasil, entre optometria e oftalmologia, é uma discussão pelo menos 70 anos atrasada. A optometria nos Estados Unidos vem do século XIX, onde o indivíduo, para fazer um óculos, demorava 1h30, porque punha a lente, tirava a lente, ficava o dia inteiro fazendo óculos. Aí veio o optometrista. Hoje, com a tecnologia, você tem aparelhos que em 30 segundos te dão a receita de óculos com 90% de certeza. Então, o cara, teoricamente, ele pode ir numa drugstore, não sei o que e tal, ele põe o olho lá, sai com uma receita. Claro que não é 100% correto, mas já tem uma precisão muito grande, isso vai continuar aumentando. Pode dizer, mas não é a precisão de 100%. Não é. Não é precisão de 100%, nem a precisão de professor doutor. Mas se você comparar a precisão desse aparelho com um médico mal formado, trabalhando sem condições adequadas, uma rede com equipamento velho, já é superior à do médico. Então, a gente precisa dar recurso para o médico continuar a atuar bem. Não é o médico contra a tecnologia está incorporada pelo médico. E o médico tem condição de usar essa tecnologia em maior número de pacientes. Se eu consigo ter uma estrutura de tecnologia, de aparelho e de recursos humanos que me permitam atender mais gente, melhor e mais barato, eu estou bem, estou agindo bem dentro da sociedade, né? Eu acho que é isso que a tecnologia vai trazer. Eu não vejo a tecnologia como conflito, eu vejo a tecnologia como imprescindível de ser absorvida pelo médico. Nós estamos com um projeto agora. O projeto era até anteontem. Ontem parece que demitiram o secretário da Educação da Prefeitura, capaz de tudo ir para o zero de novo. Mas o Estado gasta uma fortuna pegando as crianças aos sábados e levando das escolas para alguns centros de oftalmologia, o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo. Vem ônibus, leva um monte de criança, apesar que faltam 40%. Aí examina todas as crianças, dá os óculos para as crianças, entrega os óculos para as crianças na escola. O rendimento é de 7%. 7%. Nós estamos com um programa agora que a gente vai usar as professoras para fazer a seleção dos casos. A cada 100 crianças examinadas, nós acreditamos que a professora vai mandar 13 para análise. Essas 13 vão ser pré-analisadas por técnico ou enfermeira, que vai separar as que precisam, que vão ser 8 que vão ser examinadas pelo médico, e vai dar 4 óculos. Quer dizer, cada 100 crianças que você examina, 4 recebem óculos. E nós estamos gastando uma fortuna, levando essas crianças de ônibus, trazendo a criança de ônibus, etc. e tal, para ter um rendimento muito baixo. Então, o caminho é esse mesmo, é ter um aparelho, e nós vamos usar esses aparelhos. Quer dizer, o médico vai na escola, é como se fosse um celular mais complexo, vai na frente da criança, tem um bichinho, a criança olha, ele tem 80% de chance de acerto. Ele faz o exame subjetivo, entrega o óculos. Então, a criança não vai mais ao médico, o médico vai à escola.
Está virando realidade. E, de novo, enorme economia. Mas precisa ter coragem de fazer. Os gestores têm medo disso, acabar dando mais. Começa bem, mas vai complicar. Começa bem, vai aumentar a despesa. Começa bem, vai aumentar o problema. Então, é o que eu chamo de conservadorismo. Está todo mundo reclamando, todo mundo concorda que vai tudo mal, mas ninguém quer realmente ter o risco de fazer coisas. Eu fico com muita tristeza, porque nem em ambientes universitários, às vezes, a gente pode inovar. Quando me perguntam, por exemplo, a minha situação na Escola Paulista de Medicina que você falou, nós nunca tivemos dinheiro, mas nós tínhamos uma coisa que era fundamental, liberdade. E qualquer coisa que a gente faça na escola, no mínimo você tem 2 procuradores nas suas costas depois. Nós conseguimos um donativo para o SUS da escola? Não, tem que fazer um edital público. Por quê? Para ver se tem alguma outra empresa querendo fazer um donativo, mas nunca vi isso, quer dizer... o que ele vai dar? Não, nós vamos dar 10 mil reais por mês de medicamento para paciente do SUS que precisa. Vocês escolhem o medicamento, vocês escolhem o paciente. Não, tem que fazer um edital público. É loucura, não temos liberdade. A gente, numa instituição desse porte, não tem possibilidade de inovar e mostrar os resultados da gente, porque é contra o CFM, é contra a OAB, é contra alguma coisa. Então, esse conservadorismo paralisa a gente, né? A gente não consegue inovar. Você vê a Índia não tem esse controle que nós temos. A Índia tem capacidade de inovar dentro da medicina. As instituições, cada uma tem liberdade de fazer o que quer. A gente é um país pobre como a Índia, com os controles da Europa Ocidental. Isso é muito complicado para a gente conseguir inovar. Acho que eu saí do assunto de novo. Então, sim, a refração é uma necessidade, a tecnologia está chegando nisso, e nessa parte eu acho que logo a gente vai ter, porque como é device, como é coisa não regulada pelos outros organismos, como a Anvisa, FDA, é mais fácil você botar no mercado. Wilson, Andrione. O Andrione e o Juarez, tanto faz. Eu falo, é um prazer enorme. Pois é, foi um prazer enorme assistir sua conferência. Eu já cumprimentei o Zé Luiz por e-mail, quando eu soube do seu convite para vir aqui falar para nós. E você deu realmente uma visão geral da problemática, do envolvimento. Eu considero a oftalmologia um campo da medicina que está imbricado todo o sistema orgânico do paciente e com os problemas sociais que o nosso país enfrenta. Mas a minha colocação seria apenas um fato de curiosidade. Eu publiquei um livro ano passado sobre minhas memórias, eu completei 50 anos de formado, e ficou na minha mente um episódio que aconteceu comigo há 50 anos atrás. Eu era residente do Dr. Pitangui, na clínica do Dr. Pitangui, e eu, aos sábados à tarde, eu fazia um atendimento voluntário a um asilo de velhos. E eu todo sábado visitava o asilo, fazia um atendimento, o outro, e infelizmente, de vez em quando, um tinha falecido, para mim causava uma dor muito grande. Mas me chamou a atenção uma senhora que era cega, naquele asilo de velhos, e que eu, depois de algum tempo, comecei a perceber, eu fui examiná-la com mais atenção, quer ver, isso estou falando há 50 anos atrás, eu era um recém-formado de medicina, né? E eu observei que ela tinha, a meu ver, a primeiro juízo, tinha catarata. Aí, então, eu fui na Santa Casa, no serviço de oftalmologia, relatei o caso daquela senhora, que era cega. Então, eles me autorizaram a trazer a senhora para a Santa Casa e ela foi operada. Tinha realmente catarata, foi operada, e levei de volta para o asilo de velhos, né? Então, quando voltava para o asilo de velhos, na Zona Norte, passamos em frente à Praça 11, em frente àquele edifício Balança para não cair, ela olhou assim e falou: doutor, aqui está parecendo a Praça 11. Falei: é realmente a Praça 11. Mas está diferente, tem muito carro na rua passando. No meu tempo não passava tanto carro assim. Tem alguma coisa na cidade? Falei: não. Ela voltou a ter a visão. Ela era cega naquele asilo, vivia como cega, palpando daqui, palpando dali, e subitamente ela foi recuperada da visão que ela tinha. Um problema social complicado, certamente é um caso que acontece aos milhares pelo Brasil afora, né? E eu vivenciei esse episódio que relatei no meu livro de memórias, que me chamou a atenção, tamanha a situação constrangedora que ela vivia, de sofrimento, e que, felizmente, eu pude atender naquele sentido. E, mais uma vez, parabenizar pela conferência, belíssima conferência, muito ilustrativa. Aqui, assim, de informação. Na Índia, um cirurgião de catarata tem que fazer 110 cataratas por dia.
E ele trabalha 5 dias por semana. Eu não tenho nada para defender a medicina de Cuba, mas em Angola eu vi a diferença entre, às vezes, os médicos ocidentais e os médicos cubanos. Os ocidentais sabiam muito oftalmologia, os cubanos não sabiam nada, mas o cubano sabia operar catarata, e o médico cubano operava 110 cataratas por dia. Quer dizer, ele deliver, ele entrega, ele faz, entendeu? Então, ele não precisa saber muito, mas ele tem que saber muito bem aquilo que ele tem que fazer. A gente desperdiça muito conhecimento inútil. Eu não tenho nada a favor do cubano, mas a cubana estava lá. Uma vez eu fui conversar a respeito de glaucoma e catarata com a cubana, falei, doutor, não entendo nada disso. Ela não tem nada, mas ela sabia operar catarata. Era médico, funcionava como técnico. Não sei o nome, mas ela fazia o troço. Então, 110 cataratas por dia. Aqui no Brasil a gente tem pessoas que operam 70, 80, às vezes por dia, mas é excepcional. Tem pessoas que fazem 100 por semana, que já é bastante, mas para dar vazão para a demanda social, teria que fazer muito mais. 60% dos oftalmologistas brasileiros, 50%, não faz nada a não ser olho vermelho, medir pressão e óculos. Então, o número de oftalmologistas com condições de operar é muito menor do que a gente precisa. Isso está acontecendo no mundo. Se a China tivesse, a China cada vez vai ter dinheiro para importar os oftalmologistas todos que ela precisa, ela acabava com todos os oftalmologistas do Pacífico, inclusive Austrália e Japão. E se a Índia tivesse também, acabava com os oftalmologistas do mundo. Quer dizer, entendeu? E eles estão com dinheiro, eles estão consumindo carbono, capaz de destruir o planeta antes, mas esse pessoal quer dinheiro, ele tem demanda. Quem que vai operar? Quem que vai fazer as coisas? Só tem um jeito da gente fazer a coisa nova, é parar de fazer a coisa velha que não precisa. E esse é o dilema. Ninguém gosta de parar, o que já vem fazendo há tanto tempo, que bem ou mal está dando para sobreviver, entregar isso para alguém e fazer uma outra que é mais necessário, mas é mais desafiante, etc. Não dá para continuar fazendo o velho e fazer o novo ao mesmo tempo. Não tem gente, não tem dinheiro, né? Professor Belfort, eu também gostaria de parabenizá-lo pela sua exposição, que foi bastante interessante. Gostaria apenas de também, pegando um assunto que o senhor já tratou, que aqui no Brasil nós não temos um ponto de vista único dentro da própria medicina, com uma série de contraposições que prejudicam, de fato, o trabalho do médico. Por exemplo, a telemedicina falada. Sobre a telemedicina, existe até hoje um médico que tem como especialidade telemedicina e é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quer dizer que eles, então, reconhecem o processo e aplicam, sendo até o professor todo da medicina. E, como o senhor disse, não se pode proibir, enquanto que o próprio Conselho Federal de Medicina, até hoje, não publicou nenhum artigo dizendo da validade, vamos dizer assim, do uso pelo médico de telemedicina. Dizer que realmente é uma certa confusão que existe às vezes, e o nosso país parece que é pródigo nesse tipo de assunto. Era isso que eu gostaria de... É a teleconfusão. O Rubens, é o seguinte, eu vi que você botou um nome, um número de um telefone, oncofone, que é para melanoma, esse negócio específico, o que é? Oncofone é um serviço que nós começamos a desenvolver, de médico para médico, era mais especializado em câncer. Então, de novo, poucos oftalmologistas fazem oncologia, a gente tem pacientes, às vezes, com câncer que demoram muito para diagnóstico, ou o indivíduo viaja 4 horas de avião para chegar aqui e ter um diagnóstico óbvio que não é câncer. Então, de médico para médico, é essa troca de informações, onde o indivíduo, pelo celular mesmo, manda por WhatsApp a fotografia. A gente pede para não identificar paciente nem nada,
Mas o paciente tem 58 anos de idade e está com essa lesão na retina, blá, 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 ou não sei o quê. Você acha que precisa ir ou não? É isso que a gente faz. Melanoma, não, às vezes pterígio, quer dizer, é uma coisa tão banal, mas o paciente fica na dúvida se é câncer ou não. Então, é de médico para médico pelo WhatsApp. É onco. Parabéns, professor, pela apresentação, mas eu também concordo que a medicina digital, a saúde digital, a telemedicina, a inteligência artificial, ela não é uma ferramenta, ela é um instrumento de trabalho. Então, o instrumento você carrega na sua maleta. Tá? Então, isso já está incorporado. Eu também concordo, né, com isso. Quando se falou em ética, tá? O que é ética? Você não tem uma definição de ética. O que é a ética? A ética tem como base costume, moral, religião, filosofia. Tá? É isso, é uma conjunção de fatores. Tá? E tudo isso é mutável. O costume é mutável. A moral é mutável. Por isso que a própria lei, o próprio conselho te obriga a cada 5 anos você rever o código de ética, porque ela é mutável. E agora, seguramente, essa revisão vai precisar ser muito mais rápida, num tempo muito mais curto, porque nós estamos mudando muita coisa em curto período de tempo, inclusive nossos costumes. O costume é moral. Então, doutor Hélio, eu acho que essa questão da ética, como fica a ética, como que não fica, eu acho que existe. Ela vai ser obrigado a você rever o que é ético e o que não é ético. Né? Então, aí você consegue acertar as coisas e acompanhar. É necessário que haja uma certa regulamentação, não tenha dúvida. Tá? A telemedicina, a medicina digital é baseada aí, como o Zé Luiz falou, em bilhões de informações, conexão de bilhões de informações, mas ela precisa ser usada assim, com muita responsabilidade, porque isso é problemático. Então, dentro dessa responsabilidade, eu entendo que nós temos que dar uma olhadinha melhor, porque precisa ser usado com muita responsabilidade. Agora, outro comentário, professor Rubens. O senhor disse o seguinte: eu tenho uma assistente lá que está no campo certo de atuação, que é ler as imagens. Mas fala para ela que ela está com dias contados também. Por quê? Porque hoje é sabido, tá, que a inteligência artificial lê uma imagem, uma ressonância e tal, muitas vezes com maior acerto que o homem. E amanhã, nessa área, ela também vai ter isso, né? Então, isso é só uma brincadeira, mas essa é a evolução, não tem jeito. É uma brincadeira, mas é realidade. Nós somos o centro, quero ficar fazendo promoção, mas nós somos o centro da América Latina para testar o algoritmo do Google para degeneração macular. E, bom, como é que começou? Um dos problemas que teve assim, tem uma rede de óticas na Inglaterra, tudo é igual, né? A rede de ótica que não pode, mas faz, não sei o quê. O que eles fizeram? Eles botaram, é tipo assim, uma fotótica da Inglaterra, todo lugar tem. Eles botaram em cada loja um OCT. OCT é tomografia de coerência óptica, é um aparelho não invasivo, você põe a cara, como se fosse uma fotografia, ele faz análise histológica da retina e diz se o indivíduo tem degeneração macular ou não, se precisa ou não de uma consulta médica oftalmológica urgente. Então o cara entrava na loja para comprar óculos, fazia o exame e dizia lá, procura o hospital, urgente. Bom, o Hospital Moorfields, que é o Hospital Central de Londres de Óbidos, passou a ter 1.200 pacientes a mais por dia só por causa disso. Pânico!
Daí gerou o contrato com a Google, desenvolveram um algoritmo para que o próprio aparelho já diga, você é urgente e você não é urgente. Mesma coisa que nós fizemos, quer dizer, 80% dos pacientes falam, não, você tem, mas não precisa vir. Os 20% tem que fazer injeção rápida. Isso quer dizer que são 200 injeções a mais por dia. Todo dia 200 injeções a mais, repete a cada 4 semanas. Explode. Agora, por isso que eu falei, a coisa com a coisa, mas enquanto a coisa não estiver falando com a coisa, vai ter que ter um médico fazer, peraí, é para injetar ou não é para injetar? Mas o próprio médico vai poder analisar muito mais rápido, baseado na inteligência artificial. Eles acreditam que o ensino vai ser baseado na inteligência artificial, não mais, quer dizer, eu não entendo nada da tua área, mas tipo, o médico não vai mais olhar eu sou do tempo do raio-x do osso, a máquina vai olhar o raio-x já de uma maneira que é por aí mesmo. A gente vai chegar tudo no negócio ideal. A gente não vai ter trabalho mais para ninguém. Eu não sei que o pessoal reclama. Não vai ter trabalho no mundo. Todo mundo vai viver sem trabalhar. Ótimo. Rubinho. Muito chato. Ei, Rubinho. Veja, nós temos um convívio de mais de meio século, né? Eu te acompanho lá na nossa escola. E a sua formação e dedicação como cientista, como profissional, um indivíduo aglutinador, né, formador de equipe, o pessoal treina com você, ninguém vai embora, que até está arrumando mais alguma coisa para fazer. O seu espírito associativo, tivemos a oportunidade de conviver na administração da nossa universidade, enquanto eu estava na reitoria, você na presidência da SPDM. Então, você sempre foi voltado para o social. E quando você faz uma palestra dessa, eu vejo realmente a grandeza de tentar ajudar essa população toda com um dinheiro que é finito, que possa realmente resolver o assunto. Porém, eu acho que vai haver um momento agora, eu não sei como você enxerga, como você enxerga, que vai ter um choque enorme. Porque a quantidade, se você olhar a população SUS, a população que não tem recurso nenhum, ela é enorme. Mas essa população que tem algum recurso e que sustenta a classe médica, que vai começar a entrar agora nesse mesmo sistema, vai reduzir a necessidade de médicos brutalmente. Nós estamos com a sociedade de especialidades todas ainda no tipo de treinamento clássico. O indivíduo para fazer ortopedia são 3 anos, depois se ele quiser fazer uma subespecialidade, joelho, mão, que foi mais 2, se for coluna é 4, assim vai. Isso não vai ter campo para esses 134 mil que estão formando, não é? Aí dessa forma. Quando que você acha que vai ser o momento do choque? O que vai acontecer com essa sociedade médica? Primeiro, quando eu entrei na escola, o Walter e eu somos tem uma mesma idade, mas antigamente, 4 anos de diferença era muito mais que agora. Hoje, 4 anos de diferença é tudo igual. O Walter sempre foi um paradigma, um exemplo, um indivíduo que alguns anos na minha frente mostrava caminho, foi a vida inteira assim, quer dizer, muita coisa que a oftalmologia fez foi copiando algumas das pessoas lá na escola, na nefro, a biofísica, mas também a ortopedia. O Walter me deu grandes informações. Eu nunca me esqueço uma vez que há muitos anos atrás você falou, no bom sentido, sai do Hospital São Paulo, quer dizer, vá além do Hospital São Paulo, a SPDM, é na SPDM que os meus meninos de ortopedia e de cirurgia estão sendo treinados. Eu falei, opa, é o caminho para eu sou bom de colar, colei e fui atrás. Então, a ortopedia sempre foi um exemplo, e é um exemplo lá na escola. Não sei, Walter, essa é uma pergunta que eu não sei responder o que vai acontecer. Na minha área, o que está acontecendo, cada vez mais tem um número maior de médicos despreparados competindo pelo filão que já está muito reduzido. E competindo como podem, quer dizer, com técnicas cada vez mais agressivas de marketing, né? Uma deturpação muito grande de valores e muitas vezes dando uma medicina muito ruim, muito mercantilista demais. O que eu estou vendo na minha área oftalmológica, a quantidade de médico mandando doente para colega para receber comissão é absurda, não existia isso. Quer dizer, você vai numa clínica boa, paga uma consulta boa, não, você vai no fulano de tal fazer um exame, não sei o que e tal, para ganhar 20% do exame, entendeu? Aí estou falando de nível alto, não estou falando de acabar. Então, como você falou, a pressão social está cada vez maior nesse sentido, né? Eu concordo, vai ter cada vez mais um choque maior, a quantidade enorme
médicos mal treinados competindo com médicos mais bem treinados. O professor Oswaldo Ramos dizia: o indivíduo entra numa faculdade de porcaria, como ele não tem nada lá na escola, ele aprende a fazer eletrocardiograma, ele só faz eletrocardiograma durante 4 anos. Quando ele termina a medicina, ele não sabe medicina, mas é o melhor especialista do Brasil em eletrocardiograma. Então vai ser por aí, o cara. Ele não vai fazer 5 anos de coluna, mas ele vai chegar lá e vai competir com um cara que fez 5 anos de coluna. Na minha área oftalmológica está a mesma coisa. Não sei o que vai acontecer. Não sei. Pelo menos os problemas a longo prazo não são mais meus, só a curto prazo. Muito bom. Eu gostaria de passar ao Rubens o diploma da sua palestra aqui conosco, agradecer-lhe mais uma vez a disponibilidade e talvez fazer um último comentário, que é: medicina pode, num primeiro momento, parecer difícil. Num segundo momento, você percebe que ela é muito difícil. Não é que parece difícil. Mas, para você resolver um problema da complexidade, que são os problemas médicos, não? Você precisa, primeiro, colocar em mente aquilo que nós comentamos anteriormente, que é o interesse do paciente. Bom, isto vem ao encontro dos interesses do paciente? Vem. Ótimo. Então, agora nós começamos a analisar. Mas, para você analisar o que fazer, você precisa várias coisas. Você precisa conhecimento científico. O professor Rubens o tem sobejamente. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter a ética. Você precisa ter senso crítico. E depois você precisa ter coragem. E coragem é algo que nós sempre vimos no Rubens há muitos e muitos anos. A coragem de decidir, de diferenciar o que é certo do que é errado. A coragem para delegar. Delegar é complicado. Se nós formos analisar o que era a proposta que tínhamos com relação ao ato médico e a realidade atual, basicamente a discussão era delegar. É saber delegar, saber o que pode ser delegado, o que não deve ser delegado. Quando usar a tecnologia e como usar a tecnologia. Para isso você precisa ter conhecimento, senso crítico, ética e muita coragem. Muito obrigado, Rubens, por nos mostrar um pouco esse caminho. Obrigadíssimo. A medicina vai ser cada vez mais maravilhosa, né? Com todos os problemas. Imagina a medicina daqui a 30 anos. Meu Deus, porque a gente vai estar fazendo... A gente não, né? Eles vão estar fazendo coisas maravilhosas. A gente vai estar ajudando muito mais, né? Pena que a gente não vai estar lá. Eles estarão fazendo isso. Eles estarão fazendo isso conosco.